pessoal, como é que vocês estão? Nós estamos aqui muito bem e muito bem acompanhados com o professor para começar mais um episódio do podcast São José no Ar. Quem está aqui comigo é o professor William. Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Bom William. dia, boa tarde, boa noite. Que alegria estar aqui com você hoje, conversando com a galera aí sobre música. Sobre música. Para quem não conhece, o professor Will agora vai se apresentar um pouco mais pra gente e vocês já vão pegar um pouco sobre o que é o nosso episódio. Vamos lá. Me conta um pouco mais sobre você, professor Will. Bom, então eu me chamo William Monteiro, sou professor aqui na Escola São José já fazem 17 anos, mas eu sou bem novinho e trabalho com música há mais de 20 anos, na verdade, né? Então, aqui trabalho com os menores, com os estudantes do primeiro aninho, do segundo aninho, do pré, alguma coisa. Mas fora também da escola, faço um trabalho de gente grande também, com música de casamento, músicas de eventos. Já gravei, fiz muita coisa já. A música está na minha vida há muito tempo, desde a minha infância. E é algo que me inspira muito e vejo que tem um poder muito grande na vida das pessoas. Então, acabo seguindo sempre por aí. Que legal, que legal. E tu falou que tu já gravou, me conta um pouco mais, já gravou músicas? Sim, já gravei, não músicas minhas, mas como músico convidado, né? Trabalhei com um artista chamado Padre Ezequiel Dal Poço, gravei com ele já algumas vezes. Também tem uma outra artista independente que está surgindo aí, que é a Nina Marina, tenho gravado também os violões para ela. E convidou, eu vou, né? Não tem mistério, né? A gente topa tudo. Que legal. E professor Will, tu me contou um pouco que também tu já tá há 20 anos nesse meio. Sim. Eu toco violão há 25 anos e aí eu fiquei um tempo mais estudando e depois logo já entrei, propriamente dito assim, em me apresentar, né? Em vou me mostrar, vou contribuir com alguma coisa. Então é um meio que a gente tem bastante experiência e uma experiência significativa com crianças daí, né? Que daí é uma outra maneira de lidar com música, é muito mais em cima da brincadeira e de entender a própria musicalidade que a gente tem. Você que está assistindo talvez não toque nada, não cante nenhuma música, mas você tem musicalidade e às vezes a gente precisa apenas de um espaço para deixar isso fluir. É verdade. E agora que tu falou que todas as pessoas têm uma musicalidade dentro de si, isso é muito por causa daquelas músicas que são chicletes, né? Que é aquelas músicas que acabam ficando na nossa cabeça. E hoje, pessoal, é sobre isso que a gente vai conversar, sobre músicas chicletes, músicas aquelas que nem no filme Divertidamente, quando surge uma bolinha, a gente tá pensando, viajando na maionese, surge uma bolinha, aquela comercial que a gente compre batom. Ou outro comercial que fica na cabeça, como, por exemplo, o Coca-Cola, né? Sim. Aquele pam, 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 todo mundo se lembra. E sobre isso, professor, eu queria te fazer a nossa primeira pergunta, que é: por que certas músicas acontecem isso? Por que elas grudam na cabeça da gente, mesmo quando a gente não quer? E se existe uma explicação mais científica, mais neurológica para isso? A gente sabe que o nome desse acontecimento é earworm, que é um fenômeno... Chique. É chique, tu gostou? Então me conta um pouco mais por que isso acontece. Bom, na verdade tem muitos fatores aí, mas um deles, que talvez seja mais ligado ao nosso tempo, é o fato de a gente ter música com bastante facilidade, né? A gente, talvez das artes que existem, a música é aquela que a gente pode estar fazendo alguma coisa e ao mesmo tempo usufruindo dela. Uhum. Diferentemente de ver uma dança, tu precisa parar tudo que tu está fazendo e assistir a dança. Mas quando a gente está falando de música, eu posso estar escrevendo, ouvindo. Então o fato da gente ter mais acesso à música faz com que o nosso cérebro trabalhe musicalmente também. Sim. Um pouco mais, né? Então, às vezes, esse acesso mais ilimitado à música. E claro, uma música um pouco mais simples tende a fazer o nosso cérebro já focar naquilo. Não guardamos tudo na mente do ponto de vista consciente, mas no inconsciente sim. E às vezes isso retoma, volta. Aquela frase, às vezes tu fica na mesma frase muitas vezes. Nós vai descer, vai descer. Tu fica na mesma frase. Essa é uma música que muita gente conhecia só essa parte, não ouvia o resto da música, por exemplo, verdade. Mas aquilo voltava. E um detalhe muito interessante, que isso está muito ligado ao nosso estado mental. Então, pode ser desde estresse, estamos com muitos barulhos na cabeça, até mesmo muito relaxados. Isso tende a voltar. A princípio não é um problema, né? Tem casos que pode se tornar até compulsivo, né? Mas, de modo geral, aquilo fica um pouco no ouvido e a gente do nada lembra, acorda de madrugada, tá com a música na cabeça. Às vezes é super estranho, a gente pensa, mas da onde que veio isso? Não, provavelmente teve alguns dias ali que você teve muito acesso com essa música e por isso que ela volta nesse momento.
Mas então é mais ou menos isso que está acontecendo ali na nossa cabeça. Entendi. Eu passei hoje pra vir aqui pro nosso colégio, pro São José, e eu vi uns alunos voltando, né? A gente, os estudantes voltando, a gente se encontrou na rua, e eu tenho certeza absoluta que eles não estavam nascidos na Copa que aconteceu na África, mas eles Waka estavam Waka. cantando Waka Waka e eu pensei, meu Deus, músicas que acabam passando de geração em geração e ficam grudentas, E a né? gente não sabe o que significa Waka Waka. A gente não mas sabe. isso vai ficar. E nem o Time Nam, né? Eu também não sei o que é. A gente é muito sonoro, né? A gente é Exatamente, muito sonoro, né? é verdade. E eu tenho agora outra pergunta pra te fazer, prof, inclusive sobre isso, as características musicais. Como a melodia, a repetição ou ritmo costumam estar presentes nessa música? Tu acha que elas têm alguma coisa parecida, que acabam grudando ou não? Como, por exemplo, o Baby Shark, agora que nós somos professores dos pequenos, né? Temos os gestos até, Temos né? os gestos também. Aí já vem uma coisa, música e gesto já é duas maneiras de associar, né? Mas acho que a coisa mais interessante pra gente pensar nisso é o nosso cérebro adora padrão. Então tudo que tem algum tipo de padrão tende a gente a associar com mais facilidade. Então, ritmo. Pode ser só ritmo, às vezes a música é só batida. Tem aquela música que também as crianças não ouviram, mas que é do Queen, né? Que é impossível que não se contagie com aquilo. Então ritmo é um primeiro elemento. Se a melodia ela é fácil de entender, se rima, todos esses detalhes que deixam a música mais simples, os músicos em si, vamos dizer, são músicas pop, porque são muito simples. Às vezes a organização harmônica dela é uma música muito para iniciante tocar, se fosse pensar nisso. Mas é assim que as pessoas vão associando e vão começando a guardar essa informação na cabeça, a partir do próprio padrão da música. Então, às vezes é uma frase que toca muito profundamente a pessoa, uma frase muito bem rimadinha, ou às vezes um som de um instrumento que vai fazer com que a pessoa fique com aquilo. Às vezes é um sino, alguma coisa assim, que vai fazer ela criar algum tipo de associação. Então, esses elementos mais simples tendem a fazer isso. Por isso que às vezes, pra gente ouvir música clássica, é difícil. Porque a música clássica, ela já vai... Às vezes tem músicas clássicas que tem 14 minutos. Sim, e são mais complexas, né? São mais complexas, elas não repetem tanto o padrão, ela vai seguindo. A época da música clássica, as pessoas estavam querendo sentir emoções que iam passando por um determinado tempo. Hoje, como a gente tem muito mais acesso, a gente quer inclusive trocar a música, né? Hoje é mais rápido, TikTok, todas essas coisas. Então, também as músicas ficaram mais simples para se adequar a esse nosso estilo de vida, né? E aí nós temos uma visão crítica sobre isso, porque também ao mesmo tempo a gente acaba não explorando tanto a profundidade da música, mas ao outro lado as pessoas estão acessando muito mais, as pessoas cantam muito mais, se divertem muito mais. Mas pode acontecer de você às vezes não gostar de uma música e ela voltar, e voltar, e voltar. Isso... Que legal, tu falou também sobre as músicas mais simples, acabam abrindo, querendo ou não, mais portas para as pessoas lidarem com as músicas, né? E eu nunca vou esquecer quando eu tentei, eu não sei tocar violão, mas um dia eu tentei aprender violão. E eu, obviamente, comecei com aquela Smoke on the Water, aquela... Mesmo jeito, eu não consegui. Mas eu sabia que era essa primeira lição que todo mundo começava a tocar violão, tentava o tal do Smoke on the Water. E, prof, a gente já conversou com isso, mas eu gostaria de retomar um pouco sobre a relação entre memória, emoção e música na forma como o cérebro processa e retém certos sons. Como isso se manifesta neurologicamente falando, porque eu sei que, por exemplo, se eu lembrar de uma viagem muito legal que eu tive lá no meu terceiro ano do ensino médio, eu vou lembrar da música popular daquela época, né? Ou alguma coisa assim que eu tenho alguma memória. Por exemplo, eu nunca vou esquecer que meu aniversário de 5 anos, a Xuxa Só para Baixinhos era o auge. Então, dançando com o Tchutchucão era demais pra mim. Então, tu me diz, tem algo a ver? Tu teria como aprofundar um pouco mais sobre isso? A gente poderia pensar assim, ó, o ser humano, no momento que nós estamos, se a gente for pensar assim nas maneiras que nós temos de guardar informação, a gente utiliza muito a escrita hoje, né? Mas a escrita ela tem cerca de 6.000 anos, que é uma coisa muito interessante. Os fenícios, eles pensaram 23 símbolos que eram sons. Como é que eles decoravam as coisas antes? Pequenas melodias. Era música. A música tem uma função na história humana que é para além só da questão contemplativa, ela tinha também uma questão objetiva de lembrar algumas informações, né? Então, a gente utilizava muito a música como uma maneira de fazer isso.
Com a escrita a gente parou um pouco de utilizar a música para lembrar de situações mais objetivas da vida. Então, tendo isso um pouco por base, a nossa memória tem essa, vamos dizer assim, essa ressaca evolutiva ainda. A gente ainda consegue guardar informações. Vestibular, pré-vestibular utiliza muita musiquinha para decorar a matéria, porque é um jeito mais fácil de associar, porque se liga diretamente a memória com a emoção. Então, eu não sei, mas teve várias músicas que eu ouvi, sertanejas, mais da sofrência, que eu não vivi aquilo. Mas eu chorei junto com aquilo, porque aquilo mexia comigo e eu pensava, meu Deus, imagina esse estágio, né? Então o que acontece? A música vem, acessa uma emoção e isso fica na minha memória, porque é muito mais fácil nos atingir pela questão emocional, sim. Então, tu pode me falar que é por isso que a Taylor Swift dá tanto sucesso? Ela atinge a emoção das adolescentes? Ela atinge. Faz muito ela sentido. chega, ela mexe em coisas que a gente nem sabia que estavam lá. E, Will, eu queria também te perguntar, prof, sobre o treinamento musical, tá? Se ele muda a forma como o nosso cérebro responde às músicas chicletes. Um músico, por exemplo, sofre mais ou menos com isso. E tu vai saber me responder direito se isso tu acaba pegando mais, se o Baby Shark realmente ele faz parte do teu sabe? Sim. Agora. É um achismo, mas eu acho que mais, tá? Quem estuda música. Por quê? Porque a relação de quem estuda música, ela acaba também sendo uma relação técnica. Então eu vou ouvir a música e pensar, que acorde é? Associei a um acorde. Então mais uma coisa para associar. Que instrumentos tem ali? Então eu vou identificar e tipificar os instrumentos que estão ali. Então eu acabo, como é que eu posso dizer, acessando por mais aspectos a música do que só aquele... Sim. Né? E aí quem estuda música sempre vai querer uma qualidade de som. Então tu vai ouvir a música no celular, mas tu vai querer colocar um fone e entrar, porque dá pra viajar muito ouvindo música. É muito bom ouvir músicas com sistemas bons de som, né? Então a pessoa vai acabar criando outras maneiras de associar ainda aquela melodia grudenta. Ela vai ficar mais forte ainda. Se é bom ou se é ruim, sempre é, né? É complicado a gente afirmar. Mas o fato é que eu acho que o músico, quem estuda música, vai ficar mais preso ainda em algumas questões. Sim. Eu posso até agora um pouco do meu local de fala, né? Como prof de inglês aqui no colégio, eu sinto que muitas vezes se a gente está escutando, por exemplo, a gente passa numa TV falando inglês. Se a gente passa escutando pessoas falando inglês ou os famosos listening, né, que a gente passa em aula, eu acho que a gente acaba também ficando com aquilo, listening to track 5, sabe? A gente acaba sentindo também muito mais isso. E percebe uma coisa, quando tu foi repetir, tu foi buscar a altura vocal, né, para ver como marca, não é só a palavra, a gente tenta inclusive imitar aquele som, né? E isso é uma habilidade humana, por isso que todo mundo tem musicalidade, a gente tenta. Quem nunca tentou imitar o GPS, né? Alguma coisa assim, porque... Ele à esquerda. Isso, um certo, né? Você vai desistindo da fala ali. Então é muito interessante como a gente tenta reproduzir melodia, a gente tá em busca sempre disso. Sim, é verdade. E tu me falou, professor Will, que a gente pode usar também as músicas pra fazer outros afazeres. E eu sou uma pessoa que, limpando a casa, eu preciso do meu... Ivete Sangalo, né? Óbvio. É uma pegada mais, Vai ter que estar no comando, entendeu? Sim. Tem que estar colocado. Mas eu também, agora, como a gente vai lançar esse podcast também para os nossos estudantes, eu queria que desse alguma dica de algum estilo musical que eles poderiam escutar para estudar. Para estudar, olha, eu agora vou ter que devagar um pouco, porque o meu funcionamento de estudo é silêncio. Para mim não funcionaria estudar, né? Eu tenho formação em filosofia, né? Então, quando eu estou lendo um texto filosófico, eu preciso exatamente de silêncio. Mas acho que se for algo que você não... Acho que evitar sertanejo, porque você vai se vincular muito com a letra. Eu diria que talvez é um bom momento para música experimental de outra língua mesmo, porque daí você não vai estar tão relacionado com a questão da letra. Sim. E você vai, de fato, ser levado pela questão mais sonora. Legal. Talvez seja uma estratégia interessante. Muitos apresentam que a música clássica é uma boa alternativa. Inclusive, é uma visão clássica essa. Se apresenta que se estudar, utilizar a música clássica num volume um pouco mais baixo, tende a fazer o cérebro também se acalmar e reter mais informações. Agora, se você colocar uma coisa muito ritmada, com muita letra, com muito apelo, a tendência é que a emoção vai te puxar, né? E aí você vai atrapalhar um pouquinho o teu estudo. Mas...
Então músicas clássicas talvez seriam interessantes. Instrumentais, talvez fugir um pouco da letra, né? Aquelas músicas talvez lo-fi, que são Isso aquelas é muito músicas... interessante. Tu acha que seria interessante. Então. E é interessante até porque, às vezes, quando a gente pega uma música que é de uma língua que a gente não domina, a música é instrumental. Né? Se eu não entendo inglês e a música está em inglês, a música para mim é instrumental. Tem uma pessoa fazendo um som com a voz dela lá, né? Então, às vezes, pode ser mais fácil de você não focar tanto. Agora, se a gente vai ouvir uma Marília Mendonça, dificilmente a gente vai escutar um Turma do Pagode, né? Já vai começar vai junto, né? Verdade. Professor Will, então pra gente finalizar, a gente falou tanto das músicas irmãs que ficam na cabeça, eu queria se existe algum jeito, alguma maneira da gente tirar ela. Existe isso? Teria como? Olha só, pode ser que ela incomode muito. Tem uma visão que, como o nosso cérebro está muito focado na parte, uma forma de resolver isso seria contar a história toda, ouvir a música toda, né? Mas a ideia seria gerar algum tipo de distração, porque se você está ali, né, mexendo no copo e a música está na cabeça e tu fica cantarolando ela, o ideal seria que você tentasse fazer o teu cérebro focar em outra coisa, não necessariamente motora, mas mental mesmo, né? Então uma das sugestões que mais a gente encontra é ouça a música inteira, né? Não necessariamente isso vai te fazer mal, às vezes ficar cantarolando pode ser bom também, né? Mas se está incomodando, se é um momento que está atrapalhando, acho que ouvir a música inteira é a principal ferramenta que a gente poderia ter, né? Mas acho que por aí vai ajudando. Já. Ótimo, eu acho que ninguém gostaria de fazer uma prova de matemática pensando na hora do TikTok, né? Eu acho que não é. Acho que não é muito bom. Não vai ser bom. Bom, professor Will, a gente está finalizando então mais um episódio. Eu te agradeço muito por ter aceitado o nosso convite de participar aqui. Espero que volte mais vezes e talvez com um violão, quem sabe, na próxima. da próxima. Eu vou trazer um violão. Acho que seria interessante, né? Bom, pessoal, agradecemos muito vocês terem nos escutado até aqui e até a próxima. Tchau.